Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Boa noite, sou Maria Regina Limeiro Ortiz, psicanalista e coordenadora do Café Literário da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Com esta atividade, a Sociedade Psicanalítica tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade de uma forma gratuita. Este café ocorre toda segunda terça-feira do mês, às 19h30. Este é o nosso último café de 2022. Hoje iremos conversar sobre a obra O Grande Gatsby, de Scott Fitzgerald, um romance realista que destaca a ascensão do Império Americano nos loucos anos 20, definindo uma era. Considerado por muitos o maior romance norte-americano. E para comentar essa obra, teremos como participação o professor Fernando Brum, professor de literatura, doutor pela URGS, e nossa colega, a psicanalista Luísa Maria Nunes Vieira Rios. Cada um terá 20 minutos para fazer as suas considerações sobre a obra e depois abriremos para a conversa com vocês que estão nos assistindo. Com a palavra, então, Fernando. Tá, muito boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Regina. Eu queria primeiro de tudo agradecer a oportunidade de voltar, né, ao Café Literário e a oportunidade de reler, né, um livro que fazia provavelmente uns 6, 7, 8 anos que eu não lia. E foi uma experiência muito interessante, porque a última vez que eu tinha lido esse livro foi antes de defender a tese, então, né, antes de pensar uma série de coisas que depois eu fui pensar. E pensando sobre esse livro no final de semana agora, preparando, né, a minha fala, eu me dei conta de alguns elementos que são, né, para mim, muito, muito importantes, muito caros. Então, O Grande Gatsby, eu acho que vale a pena a gente começar só para situar todo mundo, botar todo mundo no mesmo ponto, né, lembrando ali, é a história de um homem muito rico, um cara chamado Jay Gatsby. Ele é muito discreto, pouca gente conhece ele. Ele é um homem que dá festas suntuosas na sua mansão. A sua mansão é gigantesca. Ela fica num lugar em Long Island, né, chamado East Egg, que está de frente, porque existe toda essa questão da bacia ali e tal, enfim, né, que está de frente para o East Egg. E lá, então, tem essa diferenciação entre os novos ricos, que ficam de um lado de Long Island, e os ricos tradicionais, que ficam de outro lado. A história é contada no ponto de vista de um jovem self-made man, um cara que quer ascender socialmente. Nós estamos aqui nos anos 20. A história se passa, né, Regina, há exatos 100 anos, ela se passa no verão de 22. E essa história é contada pelo Nick. O Nick, então, veio do meio oeste. O Nick é de uma família mediana, não, ele não é rico, né, mas ele fez faculdade. Ele vai para a Bolsa de Valores. Ele queria ser escritor, mas ele sabe que como escritor ele não vai ganhar dinheiro. Então, ele quer tentar a vida, né, nesse meio. E nesse momento da história, que é o comecinho do livro, nós temos esse primeiro encontro, assim, né, do Nick, que vê as festas, mas é um lugar estranho, um lugar que ele é vizinho do Gatsby. Aos poucos, o Gatsby vai se aproximando dele, vai convidando ele para frequentar sua casa, vai mostrando o quanto ele, Gatsby, é um cara honrado, é um cara genial, é um cara, né, que foi para a guerra, ele é um cara que fez Oxford, Harvard, enfim, ele é um cara muito, 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 muito bom. Tudo, na verdade, é um plano do Gatsby para se aproximar da prima, né, do Nick, que é casada com um grande jogador de polo, mas que é rico fundamentalmente, que é famoso fundamentalmente pela família, que é a Daisy. E a Daisy é casada com o Tom, eles moram na frente, no outro lado da Bahia.
E aí, então, a história vai se desenrolando, até chegar ao ponto em que, finalmente, né, o Nick convida a Daisy para ir à sua casa, para, na verdade, reencontrar o Gatsby, e a gente vai descobrir que o Gatsby era o antigo amor da Daisy, que não pôde casar com ela, porque na época, né, e agora a gente já sabe um pouco da história dele, ele era pobre. Então, nós temos aqui um homem que ascendeu socialmente para, né, poder impor a sua suntuosidade, para poder dar para a mulher que amava, né, fundamentalmente tudo aquilo que ela merecia, e o que ela merecia era nada mais que a suntuosidade, né, do mundo americano. A história vai ter o seu revés fundamental quando Tom, que é, né, um homem tradicional dos Estados Unidos, dessas velhas famílias americanas, né, que tem suas amantes, o Tom ele descobre, né, numa conversa muito franca, inclusive, né, com o Gatsby, o Nick está presente, tem uma jogadora também lá, que é a Jordan, que se envolve com o Nick, enfim, né, mas descobre que a Daisy está tendo um caso com o Gatsby. O que o Jay Gatsby quer que a Daisy fale para o marido que ela nunca o amou e ela não consegue fazer isso. E aí tem a troca dos carros, né, que vai dar o plot final do livro, já que para ir de Long Island para Nova York, eles vão com os carros trocados, o Tom vai dirigindo o carro do Gatsby, e o Gatsby vai dirigindo o carro amarelo do Gatsby, e o Gatsby vai dirigindo o carro azul do Tom. E quando eles voltam, né, eles voltam nos seus carros normais. A amante do Tom, desesperada, achando que o Tom estava no carro amarelo, que estava voltando, né, se joga na frente do carro, é atropelada, mortalmente atropelada. E aí a gente vai descobrir, né, que quem estava dirigindo o carro era a Daisy, que o Tom convenceu, né, o Wilson, que é o nome do marido, né, da sua amante, e ele não sabia de nada, evidentemente, que quem matou, né, a Myrtle tinha sido o Gatsby, e o Wilson vai até a casa, né, do Gatsby e assassina o Gatsby e se mata. Então, essa é a história, uma história trágica, uma história que aparentemente não é despretensiosa, se a gente for olhar pelo enredo simples. Entretanto, todavia, contudo, né, tem alguns elementos aqui que tornam esse livro absolutamente genial. Então, a Regina falou antes que era talvez o melhor livro, né, dos Estados Unidos, e eu concordo, eu tenho ali meus gostos, eu gosto muito do Hemingway, que é da mesmíssima geração, né, era amigo, era conhecido do Fitzgerald, né? Então, assim, eu tenho ali as minhas preferências, mas esse livro ele é absolutamente genial. E por que ele é genial? Primeiro, porque nós temos um narrador que não se pretende, em momento algum, ser o dono da verdade. Ainda que ele apresente a história deste amigo, deste homem que ele admira, podemos até... Eu estava brincando com amigos meus que são professores de inglês, que sempre faço perguntas para eles sobre questão de tradução, porque meu inglês não é tão bom assim, não é nem um pouco bom, mas enfim, né? Sobre a questão dos nomes e tal, e muitos deles concordaram comigo que o Nick tem uma quedinha no Gatsby, né? Tem assim uma coisa, uma admiração assim um pouco mais elevada no Gatsby, né? Mas de qualquer maneira, ele admira muito o Gatsby. O Gatsby é um homem muito honrado, é um homem que fez tudo pelo amor, enfim. Só que toda narrativa que é feita em primeira pessoa, ela carece de um elemento básico, que é o elemento da confiabilidade. Eu tenho um narrador que talvez não esteja, por N razões, falando toda a verdade. Até porque, dentro de uma história, existe a minha versão, existe a tua versão, e existe a verdade, né? E essa é a grande brincadeira do Fitzgerald. É isso que eu quero propor como leitura. Isso não é uma coincidência, isso não é um acaso, né? O Fitzgerald, ele constrói um narrador muito bem pensado, mas um narrador que a literatura chama fundamentalmente um narrador inconfiável. Então eu vou ter que, ao ler o livro, gradualmente escolher por N razões quais informações que vão entrando em contradição ao longo de todo o livro. Então, o próprio Nick, ele se contradiz ao longo do livro. Tá? É muito sutil isso, mas isso é muito importante para construir essa imagem do Gatsby. Quem é o Gatsby? Lendo o livro agora de novo, eu me dei conta que ele é muito, muito, muito parecido, e eu separei aqui porque eu sou analógico, né? Ele é muito parecido com o Julian Sorrell do Vermelho e Negro. Ele tem a mesma pretensão, um homem que vai ascender e não vai fazer nenhum tipo de concessão
a nada que não seja a ascensão social por uma motivação. A motivação até pode ser um pouco diferente, já que o Julian ele quer ascender porque ele quer abandonar a sua vida miserável. O Gatsby, de certa maneira, também, porque ele troca de nome, o nome dele era Gats, enfim, então tem essa coisa de... Mas a motivação maior do Gatsby é justamente, né, conquistar a Daisy, conquistar, né, esse ser que é o amor da vida dele. Porém, o Gatsby, ele passa por um processo de ascensão um pouquinho diferente, né, do Julia Sorrel, já que o Gatsby está no novo mundo, então os processos de ascensão são processos já, né, do mundo capitalista mercantil, enquanto que os processos de ascensão do Julia Sorrel é uma história que se passa nos anos de 1827, ainda são do Ancien Régime, né, trabalham lá em cima da questão de participar do clero, de casar com, né, a Marquesa de La Mole, enfim, tem toda lá a dimensão, né, daquela forma. Mas por que eu estou trazendo o Julia Sorrel para essa conversa? Pela razão de que o Eric Auerbach, que é um dos maiores críticos, né, do mundo, no seu livro Mimesis, ele vai botar o vermelho e negro como o paradigma de construção do narrador realista. Então, ali, pela primeira vez, em 1830, né, nós temos um narrador que coloca a realidade de pé, tentando mostrar o universo do sério, do baixo, do cotidiano, do provável e do possível. Então, que é uma discussão que eu tenho sempre com os meus alunos no colégio, realismo não é falar da realidade só. Realismo é falar da realidade de uma certa maneira. O romantismo fala da realidade, o arcadismo fala da realidade, o renascimento fala da realidade, mas o realismo fala da realidade a partir de uma perspectiva do possível, provável, sério, baixo e cotidiano. E é justamente esse processo que vai fazer, né, o Fitzgerald. O Fitzgerald vai construir não uma perspectiva realista no sentido tradicional da palavra no século XIX, mas para representar essa realidade, que é a realidade norte-americana, que é a realidade de um outro mundo que não mais o mundo do Stendhal, ele vai trazer uma técnica narrativa mais sofisticada. E essa técnica narrativa, a gente poderia até usar uma palavra bonita para falar isso, ela é composta de palimpsestos. Ela é o tempo inteiro um jogo, um mosaico de perspectivas que vão se sobrepondo ali, ok? E aí, dentro disso, é importante a gente se dar conta de uma coisa básica. Por que que ele faz isso? E ele faz isso fundamentalmente porque o nosso querido Fitzgerald é o maior representante daquilo que a gente conhece como a era do jazz. E aí vem o ponto central da minha análise, que eu vou enunciar para a gente depois poder debater um pouco mais profundamente. Arte não é conteúdo. Arte tem conteúdo. Arte possui conteúdo, mas arte é uma relação entre o conteúdo e a forma. E ao ter essa relação entre conteúdo e forma, nós temos que entender que todo artista que domina, e isso pode ser mais técnico, do tipo mais intencional, ou pode ser mais intuitivo, a gente tem grandes artistas que são totalmente intuitivos nessa relação da forma, mas a grande arte, ela é sempre uma elaboração formal, ou seja, aquilo que eu quero dizer, o conteúdo que eu quero transmitir, ele precisa, entre aspas, né, ele vai estar imbuído de uma forma que é coerente com aquilo que eu quero transmitir. Então, o Fitzgerald está representando um jeito de ser, e esse jeito de ser é o jazz. O jazz é uma arte, é um ritmo musical, que é uma derivação de todo o processo vanguardista que a arte passou na Europa e na América na virada do século. E fundamentalmente o jazz é um ritmo de improviso, é um ritmo de malemolência, é um ritmo que vai fazer o tempo inteiro a gente entrar nos conflitos, nos pontos e contrapontos daquela perspectiva. E quando eu me dou conta que o jazz é isso, quando eu me dou ao trabalho de entender um pouco a dinâmica do jazz, e eu presto atenção na leitura do Fitzgerald, e talvez até valha a pena, eu coloco o jazz para ler Fitzgerald, eu me dou conta que
o Fitzgerald está usando a técnica do jazz para construir o narrador. Ele vai o tempo inteiro contrapontear perspectivas, o narrador vai improvisar o tempo inteiro o que ele está dizendo. É óbvio que tudo isso eu estou falando vai improvisar, parece que não foi programado, não foi pensado pelo Fitzgerald, óbvio que foi, né? Mas ele vai contando essa história de tal maneira que a gente sente esse embalo, essa coisa que é, né, pendular o tempo inteiro entre a precisão de algumas informações. O começo do livro diz isso. Era o verão de 1922. Ele descreve Long Island, ele descreve Nova York, ele descreve uma série de coisas com uma precisão realista, né, uma precisão, né, quase que cinematográfica. Ao mesmo tempo, ele traz informações, ele traz perspectivas, né, que são extremamente complexas. Quando ele descreve, claro que ele ouviu do Gatsby essa história, mas, enfim, quando ele descreve o encontro, o namoro, né, do Jay Gatsby com a Daisy, diz que era extremamente romântico, extremamente delicado, extremamente, né, idealizado, até porque o Nick ele é muito platônico. E aí ele fala lá, né? Deixa eu pegar aqui a frase. Eu tinha separado a frase, mas eu não achei a frase. Mas ele diz assim: a questão fundamental é que era extremamente, mas era agressivo. E aí tu fica assim, peraí, eu tô na frente de um cara que é super romântico ou num cara que é agressivo em relação à mulher que ama? Então, o tempo inteiro eu tenho essas sutilezas. E essas sutilezas, né, elas são representativas do lugar de fala do Fitzgerald. Mesmo que ele, Fitzgerald, estivesse na Europa, estivesse lá vivendo os anos loucos, né, fosse da geração perdida, né, estivesse em Paris com a Zelda, enfim, ele é um representante dessa geração, né, que cresceu, se desenvolveu esteticamente dentro da dimensão expressionista e da dimensão vanguardista que o jazz representava. E é justamente por isso que a minha proposta, né, é que a gente tente perceber o texto, né, do Fitzgerald, a exemplo de outros textos, como um texto na qual a forma e o conteúdo se encaixam perfeitamente o tempo inteiro e vão te conduzindo, né, o tempo inteiro com essa dinâmica de fazer com que tu não saiba direito e tu tenha que qual é a verdade, tu tem que o tempo inteiro escolher. E se os nossos queridos espectadores estão, né, pensando, puxa vida, será que o Brum vai falar uma vez na vida sem citar o velho e bom Machado de Assis? Não, não vai ser hoje que a gente não vai deixar de falar nele. Até porque, né, lendo e relendo o Gatsby no final de semana, eu me dei conta que a técnica narrativa que aparece no Gatsby é a mesma técnica narrativa que o Machado de Assis aplica no Dom Casmurro. Ou seja, o jogo de revelar e esconder, morder e assoprar, né? Revela, mas esconde. Revela, mas esconde. Cria um narrador inconfiável. Claro que a diferença é que o Nick está contando a história de outrem. O Bento está contando a história de si. Então, óbvio que tem uma diferença. Mas eu fiquei me perguntando, por que será? Fitzgerald não leu Machado de Assis. Machado de Assis, evidentemente, né, não leu, morreu antes do Fitzgerald escrever. Machado foi traduzido para os Estados Unidos nos anos 40, então Fitzgerald não leu, né, para escrever o Gatsby. E eu me dei conta de uma coisa básica. E aí eu fui pesquisar e eu descobri aquilo que eu queria ter descoberto. Uma das maiores influências do Machado de Assis é um senhor chamado Henry James. Uma das maiores influências do Fitzgerald é um senhor chamado Henry James. E foi o Henry James que desenvolveu pela primeira vez a técnica do narrador inconfiável. Ou seja, Machado de Assis, leitor de Henry James, e Fitzgerald, leitor de Henry James, ambos buscaram sutilmente essa influência. Nenhum dos dois copia o Henry James, cada um faz do seu jeito, mas lá no elemento central, lá no jeito de compor a forma do seu narrador, tanto Machado de Assis, no Dom Casmurro, quanto o Gatsby, né, do Fitzgerald, são obras que nos apresentam um narrador malemolente, um narrador que nos esconde e nos apresenta verdades, e a melhor maneira de mentir é falando verdades.
A melhor maneira de esconder uma verdade é colocar essa verdade no meio de mentiras. E aí vem a grande questão que eu queria, né, pontuar. Eu queria propor que, e isso é uma coisa que eu fiquei pensando muito tempo, né, porque a gente está lendo em tradução, ou eu, pelo menos, estou lendo em tradução, e toda vez que a gente lê o título O Grande Gatsby, a gente é induzido a imaginar que ele foi grande. Só que a expressão the great nem sempre é positiva. Quando tu quer dizer que uma coisa foi muito ruim, tu olha, faz uma cara de nojo e diz great. Ou seja, talvez o Grande Gatsby seja, na verdade, um Gatsby muito ruim. E talvez o olhar do Nick, que não corresponde necessariamente ao olhar, né, do Fitzgerald, seja uma grande crítica a todo esse processo de ascensão social vazio, né, que a arte está representando, mas aquele mundo, aquele Make America Great Again, né, está o tempo inteiro evocando. Então, a ideia é, podemos ler o Grande Gatsby a partir de uma chave de leitura irônica, na qual tudo aquilo que é elogio ao Gatsby, na verdade, é só para esconder a fragilidade de um homem que fez tudo o que fez, fundamentalmente, pela vaidade pessoal, pela negação da sua própria existência e pelo desejo de possuir aquilo que ele não podia possuir. Então, fundamentalmente, essa é a minha abertura, Regina, né? Queria deixar alguns pontos para a gente debater depois e passar a palavra para vocês. Ótimo, Fernando. Sabe que quando eu reli escutando jazz, então não estou tão longe assim. Luísa, a palavra é tua. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, então, agradecer a Regina, a SPPA. Sempre uma alegria, né, poder participar do Café Literário, que eu acho que eu aprendo muito. Hoje, então, adorei assim, a parceria com o Fernando, tanta coisa que começa a surgir a partir, né, desses nossos encontros. Então, eu agradeço muito, né, o convite. Bom, a primeira coisa que me ocorreu, não sei se vocês escolheram meio a dedo esse texto, porque fiquei pensando festas, algazarra, e nós aqui não podemos sair de casa, se esquivando das festas, dos encontros. Eu digo, que coisa incrível, né? A gente está nesse contraponto com esses anos dourados aí, nesse nosso momento. Por outro lado, eu penso que o Fitzgerald tem muitos pontos de encontro com o nosso tempo, que por isso ele é universal, né? E as coisas continuam, e ele apontava tão bem, né? De uma maneira tão magistral. Bom, eu vou confessar que Fitzgerald entrou na minha vida em 1974, no Grande Gatsby, no filme do Robert Redford, Mia Farrow, e eu encantada muito mais com aquilo que eu via, com aquelas cenas maravilhosas, aquele requinte, aquele luxo, aquele glamour, e nem fiquei muito com a memória do drama na época, né? E, na verdade, eu comecei mais a entrar mais no Fitzgerald. Depois, quando eu fui para o mestrado, eu tive contato com os textos dele, especialmente com o Colapso, que é um texto que eu acho que traz uma verdade maravilhosa. É muito lindo esse texto. Eu volto e meia, eu revisito ele assim para alguma coisa que eu vou escrever, e hoje, inclusive, eu revisitei, porque eu acho que um pouco ele vai trazer isso que o Fernando diz, assim, tem uma outra coisa por trás, tem uma outra verdade, né? Depois eu posso falar um pouco desse texto do Colapso. Mas eu acho que o Fitzgerald tem uma linguagem exatamente assim, eu vejo como muito franca, muito sincera, porque está sempre presente o ambíguo, né? Então, eu acho que isso é uma qualidade dele, assim, e que nos agrada, né? Para a gente, por exemplo, na psicanálise, agrada muito poder ver sempre o que está por trás, e né? Tudo isso aí. Mas eu acho que uma das coisas, eu não sei, não sou assim tão, não leio tanto assim, mas eu não me lembro de um autor que tenha, em todos os seus romances, que foram 5, né, como romance, que sejam tão autobiográficos,
que não tenha como escapar. Os personagens dos romances deles, todos estão falando dele, e ele admite isso, ele admite que tem horas que ele não sabe se o personagem é ele ou, né, porque é muito misturado. Então, eu vou tirar um pouquinho o tempo de vocês, porque eu fui atrás da vida dele e eu acho que seria interessante aqui trazer, então eu vou ocupar os minutos da minha fala com a síntese que eu tentei fazer da vida dele, porque é inseparável, eu acho, conhecer quem foi Fitzgerald. E então eu fiz aqui, eu vou ocupar um pouquinho de tempo e depois vou trazer assim o que eu pensei. Ele nasceu em 24 de setembro de 1896, em St. Paul, Minnesota, numa família de classe média, de descendência irlandesa e católica. O seu pai, Eduardo Fitzgerald, nascera numa fazenda no condado de Montgomery, e a mãe era descendente de Philip Macmillan, que foi um imigrante irlandês que casou com a filha do seu patrão. E ele se transferiu para St. Paul e foi um negociante atacadista, fez muita fortuna. Morreu exatamente nos 44 anos, que nem o Fitzgerald, só que com uma fortuna muito grande. Esse lado da família materna vai ser o lado que vai sustentar o Fitzgerald, porque o pai, o Fitzgerald tem uma lembrança do pai chegando com a demissão dele como um fracassado, e ele nunca vai esquecer essa imagem do fracasso do pai, e ele dizendo para ele mesmo que ele ia fazer de tudo para ter uma vida diferente disso. Então, ele ficou com essa imagem assim, de um pai fracassado, e a avó materna, Mary Macmillan, vai ser... Quando ele nasceu, ela morava em St. Paul, aqui onde é que diz... Num castelo, assim, numa coisa muito... uma importante mansão vitoriana, em uma das principais avenidas de St. Paul. Para o garoto Fitzgerald, essa mansão representava solidez e permanência, porque ele passou a infância a mudar de apartamento para o outro, de um hotel para outro, devido à insuficiência econômica do pai, né? Então, ele vai ser colocado numa escola melhor do que da classe social dele, por causa da avó Mary. Ele vai também para uma faculdade melhor por causa da avó. Então, ele vai ter todo... Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter sempre aquela sensação de ser um pobre no mundo dos ricos, né? Isso vai ser uma presença tanto nos personagens como na própria vida do Fitzgerald. A família da mãe, apesar de ter sustentado, não era uma família de tradição, a avó dele era uma pessoa muito assim, alocada, dizia o que pensava, desgrenhada, mas tinha o dinheiro, né, de herança. Então, assim, nas escolas americanas, ele não se destacava como os que se destacavam mais, era pelo esporte, né? Ele não era bom nisso, então ele vai se destacar pela poesia, pela literatura. Com 13 anos, ele já escreve um conto, e ele começa a ver que ele tinha um jeito de conquistar as pessoas que era através da literatura. Ele se dá conta que ele era um bom escritor, e é isso que ele vai querer ser, um bom escritor, né? Então, e outra coisa que ele tinha que chamava a atenção era ele era muito gentleman, né? Era um cara muito cavalheiresco, assim, e isso também impressionava as pessoas, esse jeito dele, né? Ele tinha isso. E, bom, mas já na escola, já na faculdade, ele já começa a apresentar problemas com a bebida, né? Em Princeton, que é a faculdade que ele entra, ele entra para a faculdade, mas ele não consegue concluir a universidade, ele interrompe. Mas ele conheceu uma moça chamada Ginevra King e se apaixona por ela, porque ela era belíssima, era muito requisitada assim, por todos, mas não era propensa a muitas intimidades, ele achou ela assim, livre, assim, tudo que ele queria. Aí ele começa a namorar, mas o pai descobre e diz para ele, olha, a minha filha, mulher jovem, pobre, não pode querer casar com mulher rica. Então, acaba o namoro. Então, ele fica sem o amor que ele queria, sem a faculdade. Aí, o que aparece? A guerra.
foi recrutado para o Exército em 1917, quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra, mas não chegou a servir na Europa, porque quando a tropa dele estava se tornou major, inclusive, mas quando ele estava para participar da guerra, em 11 de novembro de 18, se forma o armistício e se encerra a guerra. Então, ele diz que isso foi uma mágoa, que ele nunca pôde ser herói de guerra, que ele ficou frustrado com isso. Mas, no tempo da guerra, de uniforme, todo fardado, ele vai com os colegas também do Exército na casa de uma moça muito rica, que é a Zelda. Ó, a Daisy. É a Zelda. E lá ela nem vê ele parecia... a guerra, de alguma forma, nivelou ele, né? E ele conhece a Zelda, se apaixona pela Zelda e não fica impactado com a beleza dela, com a casa dela, e começam, então, a namorar. Ele também era um homem bonito, inteligente, ela também meio que se encanta. Só que ela era uma moça assim, que já fumava, assim, para a época dela era meio assim avançada, meio até vista como meio alocada, assim, né? Mas passava para ele muita segurança. Então, se vestia de forma atrevida, sabia divertir os homens, né? Bom, ele, nesse um mês antes de ir mesmo para a guerra, de ser recrutado, eles ficam um pouco juntos, e esse único mês serve para ele criar todo o sonho da vida dele, né? Dessa ser a mulher, né? E aí ele vai servir por enquanto, não, antes de servir não, ele não vai mais servir, mas aí ele vai para Nova York porque ele queria ter dinheiro para poder casar com a Zelda. Só que ele ganhava tão pouco, a Zelda não quis esperar e terminou o namoro, e ele passa três semanas bebendo demais quando ele recebe o fora da Zelda, mas ele, com a resiliência dele, ele vai para a casa dos pais e começa a escrever Este Lado do Paraíso, que é o primeiro romance da vida dele. Tinha 23 anos, e o que acontece? O romance é editado, é aceito, até a cena que diz que, quando ele foi aceito, diz que ele percorria as ruas de São Paulo, mostrando: foi aceito, meu romance, diz que fez um escândalo nas ruas de tão faceiro que ele ficou. No primeiro dia, esgotaram todos os livros, e aí, então, o que acontece? A Zelda ele fica célebre de uma hora para outra, e a Zelda, então, casa com ele, né? E aí, eles estavam há um ano casados, e ela tem a única filha, eles têm a Frances, que é a única filha deles. Mas a vida deles aí começa a ser caótica, alcoólica, né? Não param num lugar, vivem para lá e para cá. Eles vivem assim como se fosse o último dia da vida deles, os dois, ele e a Zelda. São um casal que fica famoso, né, pelos escândalos, as coisas que faziam, tá? E aí ele começa, mas ele sempre escrevendo muito. Ele escreveu aí Os Belos e os Malditos, depois ele, então, como disse o Fernando, em 1924, eles tentam ir para a Europa para ver se lá podia ser uma vida mais barata, porque o dinheiro ia no rodo, assim, eles gastavam muito. E ele vai para a Europa para Paris para terminar o Gatsby, né? Só que ele fica envolvido com o livro, e nisso a Zelda atrai ele com um aviador. Para isso aí, foi uma coisa assim muito pesada para ele, porque, embora os dois fossem muito assediados, eles tinham meio que um pacto de fidelidade. Então, quando ele soube da traição da Zelda, ele ficou muito mal. Aí ela termina logo com o aviador, e eles voltam para os Estados Unidos com uma ideia de ter uma vida, então, de novo, um pouco mais regrada. Mas o que acontece em 1929 é a queda da Bolsa. Então, despencou toda essa época esplendorosa e sonhadora dos dois, vai por água abaixo, e eles entram num pesadelo. A Zelda entra para um balé, começa a dançar balé, mas ela enlouquece, é internada numa clínica, e ela passa em clínicas o resto da vida dela, só um período lá em 1931 que ela
ela fica um pouco melhor, assim, mas ela... E vai morrer numa clínica em Carolina do Norte, porque incendeia a clínica. E ela morre junto com mais 8 pacientes, né? E ela morre 8 anos depois dele. Mas o que acontece, então, com essa derrocada? Ele começa, não, os livros dele já ele está muito alcoolizado sempre, os livros começam a não ser mais aceitos. Aí ele começa a escrever artigos, o Colapso é um desses que ele vai escrever nessa época, né? Nesse momento. E ele tem que se sujeitar a várias coisas para sustentar a Zelda e a filha, e os estudos da filha. Então, ele vai para Hollywood, começa a fazer roteiros, né, de filmes, se perverte um pouco, vamos dizer assim, nisso aí, né? Então, mas ele consegue voltar a escrever o último livro dele, que é O Último Magnata, que também ele vai ser personagem, porque ele está conhecendo uma outra moça, e os personagens desse último romance também trazem um pouco a vida dele. Mas então chega em 39, ele estava muito mal já de saúde, e acaba morrendo em 40, acho que é 40, 39, vitimado por um colapso cardíaco. Então, no enterro dele, tem muito pouca gente, lembram até quando o biógrafo fala que é como Oscar Wilde, né? Tinha um punhadinho de pessoas só ali, então ele morre desse jeito, né? Bom, eu achei importante porque eu acho que a gente saber um pouco dessa vida, eu acho que é quase que, de repente, a gente está vendo o Gatsby aí, muito parecido, as situações são muito semelhantes. Bom, o que eu pensei de trazer aqui, né? Eu acho que o Fernando trouxe bastante a questão do narrador. Que eu acho que é muito importante mesmo no Gatsby, né? Eu pensei primeiro o seguinte, ele quando escreve o Gatsby, ele diz assim, que ele queria escrever um livro, como é que ele diz assim? Quero escrever algo novo, uma coisa fora do normal, bela, simples e ainda assim que tenha uma construção intrincada. Eu acho que eu vou tentar falar dessas duas coisas, da beleza e da construção intrincada. Porque eu acho que a beleza, a gente lê passagens desse livro, o modo como ele descreve, é de um encanto, assim, tu entra junto, tu quer estar nas festas, tu quer estar olhando aquele, lá em Long Island, tu quer olhar aquelas mansões dali de onde ele nos mostra, a gente fica muito apaixonada pelas descrições dele. Mas, ao mesmo tempo, ele queria uma coisa intrincada, e eu acho que o intrincado vem com o mistério, né? Porque esse livro nos captura por um mistério. Eu acho que lá chega um momento, a gente queria que nem sabia bem onde é que vem o Gatsby, como é que ele enriqueceu, mas a gente queria que ele encontrasse com a Daisy, né? Parece assim que a gente entra naquele sonho, né? Então, eu acho que o mistério é uma coisa assim que vai nos capturar muito, porque ele não satura, né? Fica aberto. E o narrador, como disse o Fernando, eu acho que o narrador vem nos trazer essa posição do estranho que olha o que está ali, que vai olhar. Eu tenho tempo ainda um pouquinho? Bom, então, esse lugar do estranho, do Nick Carraway, que é o narrador, que o Fernando colocou assim como se ele tivesse que trazer... eu fiquei pensando assim que ele era o único possível, precisava de um narrador para intermediar o excesso que estava dentro do Fitzgerald, vamos dizer assim, né? E acho que ele viveu numa época de excessos, ele teve uma vida de excessos, ele tinha uma coisa muito intensa, e isso, para ser traduzido, precisa de uma intermediação, para dar conta de algo assim muito traumático, tudo foi muito repentino na vida dele. E eu acho que a beleza do romance do Gatsby, porque ele consegue colocar o Nick, que vai nos dando essas doses. Eu achei muito bonita essa questão do ritmo do jazz, né? Porque são doses, tu entra naquele lado mais de paixão, de sonho, e, ao mesmo tempo, tu entra numa realidade muito crua, né? A epígrafe do Grande Gatsby é
se apresenta como se nós vamos ouvir uma história de um romântico, porque ele diz bem assim, ó. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui. Perdi aqui, eu não sei onde é que está a epígrafe. Aqui. A epígrafe é uma fala de um personagem do Este Lado do Paraíso. Ele diz assim, ó. Então, use o chapéu de ouro, se isso a emociona. Se você dá saltos fantásticos, salte para ela também, até ela gritar, amado, meu amado do chapéu de ouro e dos saltos acrobáticos, preciso ter você. Quando ele faz essa epígrafe no início, eu fiquei pensando, bom, vai vir um romântico, né? Porque... E aí, quando o narrador começa a descrever as Long Island, as mansões, tu também entra nisso, né? E ele começa nos apresentando, por exemplo, a cena que ele nos apresenta, o Gatsby, a primeira vez que ele vai perceber quem é o Gatsby, eu vou ler assim para vocês, porque eu acho muito lindo. Ele diz assim, ó, o vento arrefecera e a noite era sonora, clara, com ruídos de asas na copa das árvores, e um som persistente de órgão, como se os plenos pulmões da terra soprassem nas rãs o hasto que lhes dá vitalidade. A silhueta de um gato em movimento ondulou o luar, e ao girar a cabeça para observá-lo, vi que eu não estava só. A uns 15 metros de distância, uma figura havia saído da sombra da mansão do meu vizinho, e estava de pé com as mãos nos bolsos, olhando os pontos prateados das estrelas. Algo em seu modo calmo de se mover e a posição segura dos pés no gramado me indicaram que era o próprio Sr. Gatsby, que saíra para verificar que parte lhe cabia no céu daquele lugar. Eu achei assim uma coisa bem como ele nos captura de quem é esse grandioso que estava ali, e assim a gente vai entrando, né? Só que eu acho que o Fernando trouxe muito claro, assim, a fala do narrador, ela é muito ambivalente em relação à opinião dele do Gatsby, né? Mas na maior parte do tempo ela está idealizando o Gatsby, né? Já os personagens vão ter falas assim que a gente fica escancarado naquela realidade. Eu acho que isso esteve sempre presente, assim, tanto essa realidade do sonho como a da desilusão, né? Então isso esse ritmo mesmo é uma coisa muito bonita no Fitzgerald aqui. Por exemplo, né? Ele diz assim, ainda do Gatsby, se a personalidade é uma série contínua de atos bem-sucedidos, havia nele algo muito bonito, uma elevada sensibilidade para as promessas da vida, como se ele fosse aparentado com uma dessas máquinas intricadas que registram terremotos a 15 mil quilômetros de distância. Então, esse é o nosso Gatsby que ele vai nos apresentando. E o que a gente vai vendo? Que eles ficam lá elucubrando se o Gatsby ganhou dinheiro como, com a questão das bebidas, como é que eu vou dizer, tráfico de bebidas e de todas aquelas coisas, se ele era um mafioso ou se não era, o pessoal fica se foi um assassino, se matou alguém. E o que a gente vai vendo? Que não interessa a origem. Não é o que está sendo contado sobre o Gatsby que nos interessa. O que nos interessa é o que não está sendo contado, que é o sonho do Gatsby. O sonho é que vai ser o que vamos ver. E aí eu acho uma coisa assim que, para mim, né, aí vou dizer a minha sensação, é que só o Gatsby me interessa no sonho dele, porque os personagens, nenhum nos captura. Não tem nenhum personagem que a gente admire, de todos. Então, assim, é tão antipático toda essa descrição dessas pessoas, seja o Tom, seja a Daisy, seja a amante do Tom, que a gente não tem simpatia por nenhum, não tem nada bom naquela gente. Então, o Gatsby, mesmo que possa ter sido isso que tu trouxesse mais, Fernando, né? Um cara que só queria riqueza, que não sei o quê, eu acho que ele traz, para mim, pelo menos, traz o sonho, né? E aquilo ali é o que nos captura, é o sonho dele.
né? E os personagens, só para terminar, eu devo estar mais no meu tempo, assim, eu acho que o bonito, justamente, eu acho que o Fernando pegou super bem, é esses dois planos que a gente fica o tempo inteiro no livro tomando contato. A Daisy, por exemplo, ele tem uma frase, uma hora que ela está assim na sala com o Tom, a amiga, a Jordan e o próprio Nick, e ela diz assim... como é que ela diz? O que é que vamos fazer esta tarde? E amanhã? E nos próximos 30 anos? Como quem diz, não está fazendo nada. Olha a vida de futilidade que ele mostra, o jeito que ele mostra, a vida fútil, supérflua, né, que eles tinham. Inclusive, tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é quando Gatsby mostra a casa dele, que ele queria mostrar para a Daisy, ele entra no quarto e abre os armários cheios de camisas, nenhuma usadas. E ele começa a puxar todas as camisas para o chão e ela se abraça nas camisas e começa a chorar e diz assim, eu estou vendo tudo que eu perdi, como assim, se eu tivesse ficado contigo, eu tinha tudo isso. Então, assim, olha a personagem que ele se apaixona. Ele não conhecia a Daisy, ele se apaixonou por uma projeção do que ele... da beleza, porque olha a mulher que não tem o que admirar ali, aquilo ali, né? Então, eu acho... E assim ele vai vendo, o Tom também, o Tom, ele diz assim, quer ver como é que ele escreve o Tom? Um dos maiores pontas do futebol americano do New Haven, era, de certo modo, uma figura nacional. Um daqueles homens que, aos 21 anos, atingem um tal grau de excelência num campo restrito que tudo o que lhes acontece depois tinha um certo sabor de anticlímax. Então, olha quem era esse Tom. Ele era se achava assim, todo mundo tinha que ter medo, né, dele, porque ele fazia, né, deixava claro que as pessoas que atrapalhavam ele sofrem. Olha o fim que o Fernando contou, o que ele acaba ocasionando para o Gatsby, né? De alguma forma incriminando ele de algo que não era dele. Mas então isso, eu concordo, assim, só para terminar, que deixa eu terminar só com mais um, que é o jeito que ele termina o texto, que eu acho lindo, não vou conseguir deixar. Essa é a última página. A maioria das casas de praia estava fechada. Isso é assim, quando o Nick vai embora, o Gatsby já tinha morrido, o Nick vai embora e olha para Long Island ali e diz assim, a maioria das casas de praia estava fechada agora e quase não se viam luzes fora o brilho vago e móvel de uma balsa no estreito. E quando a lua subiu, as casas desnecessárias começaram lentamente a se desvanecer, até eu me dar conta daquela velha ilha que um dia floresceu para os marinheiros holandeses, um seio novo, verde de novo mundo. Suas árvores desaparecidas, as árvores que tinham cedido lugar à casa de Gatsby, um dia condescenderam murmurantes com o último e o maior de todos os sonhos humanos. Por um efêmero momento encantado, o homem deve ter sustido a respiração na presença desse continente, levado a uma contemplação estética que ele não compreendeu nem desejou, cara a cara, pela última vez na história, com algo proporcionado à sua capacidade de encantamento. Então, ele descreve o impacto que os holandeses devem ter tido, né, quando entraram no continente, na América. Então, eu achei super bonito, né? Eu acho que volta para aquilo, assim, para o excesso de encantamento e de ter que fazer alguma coisa com isso. Era isso, assim, para a gente discutir, né? Depois podemos falar alguma coisa. Bom, está aberta a discussão, então. Quem quiser se inscrever, basta clicar na mão abaixo na tela, que eu irei chamando por ordem de inscrição. Então, podemos começar nosso debate. Eu queria pegar um ponto, né, que é justamente essa questão do aspecto biográfico, e é interessante pensar, o Hemingway ele foi chamado de o Byron da sua época, e a causa disso é que o Byron era muito, né, ele tinha grandes experiências, né, ele viajava, ia para a guerra, e disso ele escrevia alguma coisa, uma poesia, um romance, enfim.
O Goethe faz a mesma coisa, né? Então tem essa coisa tem uma grande experiência, uma violenta experiência, e isso gera no romance. E o Hemingway, né? Ele então, provavelmente porque era um viciado em adrenalina, então ele ia fazer uma caçada, ele se inscreve, né, na guerra com 17 anos de idade, aliás, com 15 anos de idade, com 17 ele é premiado, porque ele vai dirigir coisa na Espanha, depois ele não aguenta o fato de ter voltado da guerra, então ele vai para a Guerra Civil Espanhola, e de cada experiência que o Hemingway teve, né, dessas grandes experiências, né, surgiu uma grande obra. Então, a ideia, né, especialmente essa geração do Hemingway, do Fitzgerald, de outros tantos, né, Gertrude Stein, a própria Zelda que escrevia, enfim, é uma ideia que está muito vinculada a essa experiência humana que é própria, né, da modernidade. Então, quando a gente pensa na dimensão do sentido da arte, antes do processo, antes do Freud, antes, né, do Esquirol, antes do Pinel, antes de todos aqueles que pensaram, né, sobre a mente e sobre as doenças da mente, enfim, a arte ela tinha uma função muito fixa. Preciso representar o mundo que me importa da melhor maneira que eu consigo, né? Representar o mundo que me importa, seja ele o mundo factível, seja ele o mundo espiritual, enfim, da melhor maneira que eu consigo. E ao longo, né, de 30 mil anos, a arte fez a mesma coisa. Representar aquilo que me importa da melhor maneira que eu consigo. Tem exceções, sempre como sempre tem, né? Nós temos lá o Bosch, nós temos lá pintores que fazem uma coisa diferente, mas fundamentalmente é isso que a gente vai ter até chegar lá, né, na geração do Géricault, que era muito amigo do Pinel e que pintou os quadros, né, as paletas, aí são as doenças, né, que o Pinel categorizava. Então os personagens do Géricault não tem nome, ele é a velha monomaníaca pela inveja. Então, né, quadros absolutamente geniais que ele pinta de pessoas alucinadas, enfim, que estavam lá na clínica do Pinel. E quando a gente vai para o século XX, né, e quando a gente faz essa virada, né, e o Benjamin fala muito sobre isso, né, sobre essa questão do papel humano, da aura, da dimensão daquilo que é memória, e essa memória em oposição a um mundo que é capitalista, e qual é a saída, né, o texto dele sobre o Baudelaire é muito lindo, né, a respeito do antilírico, né, na capital, como é que é o antilírico no auge do capitalismo. Ele traz justamente essa dimensão. E a gente começa a perceber que toda a literatura que vem, né, e toda a arte que vem depois da virada do século, especialmente, mas é um pouquinho antes, mas a virada do século, especialmente, né? Então, Picasso, Van Gogh, Kandinsky, enfim, todos eles têm essa dinâmica, né, de alguma maneira jogar para fora aquilo que é um pouco de si. Enquanto que no mundo acadêmico, lá do Géricault, por exemplo, do Courbet, a gente tinha essa coisa assim, não, eu sou um instrumento capaz de representar mimeticamente uma realidade, e eu não preciso me comprometer com ela. Eu posso ser, e a gente sabe que isso é mentira, mas eu posso ser isento, eu posso ser neutro. A grande vantagem, a grande genialidade do século XX é dizer, eu sei que eu não sou neutro. Eu sei que eu sou eu, o mundo em que eu vivo, os sentimentos que eu tenho e tudo que eu li na minha volta. E é justamente essa passagem que eu acho que essa geração inteira, né, e aqui não vou botar a escala, mas essa geração inteira, né, dos anos 20, 30 vai conseguir dar, porque, de novo, a gente tem um Henry James, a gente tem um Machado de Assis, a gente tem grandes escritores nessa virada do século, mas o fato concreto de que quanto mais tu escreve, mais tu desenvolve a técnica, mais tu cria, né, domínio formal das coisas e tu consegue elaborar isso, essa geração lá dos anos 20, 30 vai
dá um salto de qualidade gigantesco. Então, quando a gente pensa no Annus Mirabilis, né, que é o ano de 22, e é assim chamado na arte, né, porque é o ano da Miss Dalloway, é o ano do Ulysses, é o ano do Festival de Arte de Paris, é o ano de uma série de coisas absurdamente geniais ali. Nós temos uma mudança radical, e aí, claro, a gente está falando de Virginia Woolf, a gente está falando de, um pouco depois, o Som e a Fúria, esqueci o nome. Conrad, Joseph Conrad. Não, o Conrad é antes um pouquinho. Eu estou com o livro na minha pensei que... Não, o Som e a Fúria do... daqui a pouco vem o nome dele. Mas, enfim, do Proust, do Kafka, né? Então, toda essa geração, ela está trazendo o elemento ou a capacidade de se indignar ou de se encantar com o seu próprio interior e jogar isso para fora. Isso que nunca foi útil para a literatura. Ninguém estava afim de olhar para a história. Faulkner, obrigado, Regina. Né? William Faulkner. Eu ia falar o Walt Whitman, mas aí eu percebi que não é. Eu também falo bastante dele. Mas, né, a ideia fundamental assim, não era interessante olhar para a vida de um miserável. Agora é. Porque é só isso que é interessante. Porque eu também sou, né, um miserável. Eu também sou. Alguma miséria do Nick está em mim. Alguma miséria do Gatsby está em mim. Alguma miséria do Santiago, né, lá do Velho Mar, está em mim. Então, o tempo inteiro eu tenho esse assimilar, né, da psique alheia. E talvez isso cause, inclusive, o nosso desejo de voyeurismo, né, pela vida dos outros, pela vida comum dos outros e tal. Então, né, quando tu falava, eu fiquei muito pensando nisso, né? É uma característica pessoal do autor ou é uma característica geracional, né? E eu acho que, claro, é um pouco de cada coisa, porque a gente tem grandes autores dessa época que não fizeram isso, mas de qualquer maneira, né? Eu sempre costumo dizer que o autor, ele se escreve o tempo inteiro, ainda que ele se disfarce o tempo inteiro, né? Clarissa é Érico Veríssimo, né? A gente vai procurar o Érico no Vasco, a gente vai procurar o Érico no Noel, mas o Érico está na Clarissa o tempo inteiro. Então, às vezes a gente fica com essa dificuldade, mas como assim o Érico se disfarça de uma mulher? Por que não? Né? E é justamente esse o processo que a literatura tem a capacidade no século XX de estabelecer. Acho que isso é essencial, né? Que é um fruto, né, da psicanálise, que é uma relação direta com a psicanálise. Se não fosse a psicanálise, a literatura não teria evoluído para esse caminho, né? Então, acho que esse é um dos pontos mais essenciais que a gente tem. Nós temos um inscrito. Eu também queria dar uns pitacos, mas eu vou chamar o Juarez Guedes Cruz, que está inscrito. Por favor, Grayson. Oi, Juarez. Oi, Boa tudo bom? noite. Boa noite. Bom, Regina, em primeiro lugar, parabéns para ti por ter escalado esses dois, né? A gente está em época de Copa do Mundo, né? Eu acho que a escalação que tu fizeste foi muito boa. Eu vou votar em ti na próxima Copa no lugar do Tite. Muito boa escalação. Luísa, muito legal a tua participação, Fernando. E eu queria aproveitar para aprender um pouco mais com o Fernando. Eu queria ver se eu entendi bem, Fernando, um conceito que tu trouxeste, quando tu falaste lá pelas tantas que arte não é conteúdo, é forma. Eu entendi assim que teria assim uma junção feliz entre forma e conteúdo. Aí me lembrei de uma coisa que eu aprendi com o Charles Kiefer, na época que eu frequentava a oficina dele, em que ele dizia que o argumento pode ser banal, que o que vai fazer a grande diferença é a maneira como esse argumento é tratado, né? A forma dada, né, no desenvolvimento desse argumento. Então, eu queria ver se eu entendi bem o que tu disseste quando tu falaste que arte
não é conteúdo, se foi nesse sentido né, que o Kiefer falou assim, a respeito da coisa, do desenvolvimento, né, do argumento. E o Charles ouviu isso de um grande professor chamado Donaldo Schiller, né? Grande professor Donaldo, né? Tradutor dos gregos, professor da URGS durante muitos anos. Não tive aula com ele, eu só assisti algumas palestras, mas o Donaldo dizia isso em toda vez que ele falava, podia ser qualquer assunto, ele dizia isso, né? Eu escrevi uma história sobre uma guerra genial que aconteceu, violentíssima, em Santa Catarina. O Homero escreveu sobre uma traição, sobre a ira de Aquiles. O Aquiles ficou bravo porque o Agamenon pegou a mulher dele, na verdade a escrava sexual dele, e disse que não lutava mais para buscar a mulher do irmão do Agamenon. Ou seja, olha que história banal. Mas a diferença entre eu e Homero é que Homero escreveu a Ilíada e eu escrevi, eu nem lembro o nome do livro do Donaldo, mas ele se rebaixava, assim. Então, é nesse sentido, né? O Drummond, ele tem um poema lindíssimo chamado Procura da Poesia, onde ele diz, né, o que pensas e sentes, isso ainda não é poesia, né? O que pensas e sentes, isso não é ainda poesia. A poesia é o que pensas, o que sentes e mais toda a dimensão de estabelecimento, no caso da literatura, de linguagem. Então ele diz, penetra surdamente no reino das palavras, né? Então essa ideia de que existe um universo e esse universo precisa ser, né, compreendido, porque tem um jeito de falar cada coisa, que é aquela velha frase que às vezes a gente escuta, né? Meus alunos vivem dizendo assim, ai não, Bruno, não é o que tu fala, é o jeito que tu fala. Então a forma importa, a forma, o jeito importa. A gente vive, né, e aí é meramente uma opinião, a gente vive uma banalização da forma em muitos aspectos, né? A gente vive a ideia onde todo mundo vira, e eu escutei isso do Saramago, né? Ele devia ouvir a mesma pergunta sempre, mas enfim, ele era muito simpático, ele respondia sempre. Então, quando ele veio a Porto Alegre, ele veio 2 vezes a Porto Alegre, nas 2 vezes eu pude, né, privar com ele. E aí ele, né, diz assim, tá, mas Saramago, professor, doutor, enfim, a gente não sabia como chamar ele, mas enfim, como é que a gente vira Saramago? E ele dizia, leia 60 anos antes de escrever qualquer coisa. Leia, aprenda as formas de dizer antes de querer sair dizendo. E a gente vive hoje uma banalização disso. A gente vive hoje o oposto disso. Não interessa a forma. Eu não quero ler o que os outros escreveram, eu não quero ver como os outros fizeram, eu quero dar a minha opinião. E se alguém criticar a minha opinião, você está tirando a minha liberdade, porque esse é o meu jeito, né? E eu digo, sim, é o teu jeito e é ruim, não tem problema, né? Por quê? Porque arte não é a minha opinião. Arte é a minha opinião, é o meu sentimento, é tudo aquilo que eu percebo de relevante, né? E como eu falava antes, pode ser uma coisa muito pessoal, muito miserável, pode ser R$ 50, 50 contos para pagar o leiteiro. É uma coisa banal, mas gerou um romance chamado Os Ratos, que é absurdamente necessário. Então, o que faz Os Ratos ser um romance genial, né, que o Dionelli escreve em uma semana, provocado pelo Érico, e o Érico diz para ele assim, se tu não escrever, eu vou roubar a tua ideia e vou escrever, né, porque era um sonho que o Dionelli tinha tido e contou para o Érico, se tu não escrever, eu vou escrever. Não é o fato do conteúdo do homem pobre que precisa conseguir R$ 50 para pagar o leiteiro. É o jeito que ele vai fazer isso, é a maneira que ele vai fazer isso, né? Então, uma das discussões que eu tenho com meus alunos, eu sou professor de israelita, então é muito sensível essa discussão e eu quero que eles compreendam isso, e eu dou um exemplo, O Triunfo da Vontade, que é um documentário nazista. O Triunfo da Vontade é um dos melhores documentários da face da Terra. Ele não perde nenhum milímetro da sua dimensão estética por ser nazista, porque ele não é conteúdo, ele é forma. Então, o fato, e aí, claro, que eu tenho que problematizar o conteúdo. É óbvio que eu vou olhar para o Triunfo da Vontade e vou problematizar o nazismo, assim como eu vou olhar para o Eisenstein no Encoraçado Potemkin e vou problematizar a Revolução, ok? Mas o Eisenstein é genial pela forma que ele manifestou a Revolução Russa.
O Triunfo da Vontade, né, é genial pela maneira que a grande angular é utilizada pela primeira vez, né? Então, é nesse sentido que eu defendo muito essa questão da forma. E o que me chama muita atenção é que a gente vive também e no colégio isso é muito normal, assim, quando a gente pega para ensinar para vestibular e tal, a maior parte dos livros, os livros eles são politizados, né? O que em si não é um problema. É o que o Antônio Cândido chama de literatura empenhada. Então eu tenho uma dimensão empenhada da literatura. A literatura tem que estar empenhada em construir um mundo mais justo, um mundo mais progressista, um mundo mais isso, um mundo mais aquilo. Então, quando eu leio o primeiro Jorge Amado, quando eu leio Cacau, quando eu leio Suor, eu não consigo mais ler literatura, porque ele estava tão preso à dimensão, né, de uma revolução, de costumes comunista, uma revolta, uma luta de classe estabelecida ali, que ele deixou de lado a forma estética para fazer propaganda panfletária política. Quando eu chego, nem preciso chegar lá nos grandes romances da segunda fase, Gabriela, Tieta, A Morte, Quincas Berro d'Água, mas quando eu chego no Terras do Sem Fim, é de uma beleza, é de uma capacidade de encantamento na construção daqueles homens simples, né? Que faz com que tu pense assim, aqui a forma equalizou o conteúdo. Aqui eu tenho um conteúdo, óbvio que a arte ela tem que ter conteúdo, senão ela vira, né, parnasianismo, é óbvio que a arte tem um conteúdo, mas na gangorra eu não posso, aliás, perdão, é óbvio que a arte tem que ter conteúdo, senão ela vira parnasianismo, né, mas na gangorra eu preciso me dar conta que a forma é um mecanismo pelo qual eu apresento a arte. E eu posso ter uma coisa deliciosa numa garrafa feia e uma coisa muito ruim numa garrafa bonita. A garrafa bonita vai chamar a atenção, né? Então eu preciso perceber. Mas o que interessa é o conteúdo. Não. O conteúdo interessa. Mas o conteúdo, quando a gente está falando de arte, a gente está falando de estésia, a gente está falando, né, de sensação, e a sensação vem pelos sentidos. Então, a beleza, ela vem pelos sentidos. Ela vem pela capacidade que eu tenho de encantamento das coisas, como foi falado antes, muito, muito genialmente. Então, acho que sim, acho que o Kiefer tem razão, citando o professor Donaldo e citando toda a tradição de que arte é forma, né? Ainda que preenchida por um conteúdo que pode ser mais ou menos sofisticado, mas quando eu tenho uma forma sofisticada, certamente eu vou ter alguma coisa vinculada ao encantamento, né? E o Fitzgerald consegue fazer isso genialmente. Luísa, eu pensei também, né, que a gente pode fazer uma ponte com a psicanálise quando a gente pensa no conceito do Bion de linguagem de êxito numa interpretação, ou na maneira como o Winnicott interpretava, né, que a precisão ou a beleza da forma, né, da interpretação, né, talvez. Eu acho que isso ele realmente é algo maravilhoso, porque eu fiquei muito impactada com essa coisa mais do estético, né? Justamente dessa... Isso me levou muito... Me lembrei muito do Meltzer, na verdade, pensando em psicanálise, né? Porque quando a gente tem uma coisa muito linda na frente, enigmática, né? A gente tem que tentar traduzir com a imaginação, de alguma forma, botar em algum lugar esse excesso, esse intenso que a gente vive, né? Então, acho que também me lembrei por aí. Mas isso bom, tem mais gente perguntando, depois eu queria comentar o do... Não, podem seguir. Não, eu queria fazer também uma pergunta para o Fernando, porque essa questão da forma, né? Porque não, fiquei pensando que cada um tem que descobrir o seu próprio idioma, a sua própria forma, né, para manifestar alguma coisa. E eu acho que isso é uma construção que não é assim espontânea, né? Eu queria te perguntar isso. Isso é uma coisa que junta várias... Até sair arte, tem toda uma construção, não é simplesmente... A gente diz, às vezes, aquilo aqui é arte, isso é arte, qualquer... Não, mas eu acho que tem uma coisa maior por trás aí, para sair essa forma... né? Que senão fica assim uma coisa muito... Às vezes parece ser uma coisa bonita, mas não teve uma elaboração nesse sentido que eu quis te dizer. Por exemplo, assim, me lembrei agora uma coisa.
tem uma questão, por exemplo, de tu via aquelas pessoas nos anos dourados, todos alegres, com, né, festivos, assim, mas aquilo ali era só prazer. A forma era uma felicidade, uma coisa. Não era felicidade, era prazer. Né? Não... Mas era um movimento maníaco também, pós-guerra, né? E aí tem um escritor que fez um livro chamado Hackeando a Mente Americana, dizendo que justamente os americanos confundiram prazer com felicidade. Prazer é uma coisa instantânea, é uma coisa imediata, e não traz, a felicidade é uma coisa construída. Então, eu acho que, eu acho que quando a gente acaba se impactando com alguma coisa é porque é algo que tem mais construção, assim, né? Não sei, isso que eu queria ver contigo. Eu acho que sim, eu sou um logoterapeuta amador, que não pode clinicar porque não tenho formação médica, né? Logoterapia proíbe, pelo menos o curso que eu fiz, né, em São Paulo, proibia, eu posso usar isso na sala de aula como processo pedagógico, mas tinha que ser psicólogo para poder usar isso na clínica. Mas o Frankl, ele fala muito sobre isso, né? E essa é a base da logoterapia, né? Tu não busca felicidade, tu busca sentido, porque ao buscar sentido tu encontra felicidade, né? Então, o grande equívoco é que as pessoas muitas vezes buscam a felicidade e aí tem esse esvaziamento, né? Porque, eu acho que felicidade tá na moda, então vamos falar disso. É comer carne com ouro, isso é felicidade. Mas talvez isso seja só um extravasamento do processo pelo qual as pessoas passaram de acúmulo, né? Então, eu tenho um acúmulo e aí, então, eu vou extravasar esse acúmulo e o Gatsby é isso, né? Eu tinha separado cenas aqui e por causa do tempo eu não li, mas me chama muita atenção assim, que o Gatsby ele não tinha só uma mansão com gigantesca, que cabia sei lá quantas pessoas lá dentro, mas ele tinha uma mansão com um órgão de tubos. Então, isso que a gente vê em catedrais e tal, ele tinha um órgão de tubos. Mas não só ele tinha um órgão de tubos, ele tinha um organista que estava a seu serviço e que ficava o tempo inteiro à sua disposição, a hora que ele tocasse, né? Tanto que tem uma hora que ele manda chamar o organista para tocar para Daisy, né? Que é quando ele tá... Essa é das camisas. Depois das camisas, ele manda chamar o organista para tocar para Daisy. Então, essa coisa da ostentação. Então, esse é um ponto. O outro ponto, e aí eu tenho um pouco de medo, porque é fácil, né, a gente resbalar, né, nessa discussão, que é assim, ó, tem que ter uma elaboração. Então, sim, evidentemente que o Machado de Assis, vou botar num lugar onde eu me sinto muito confortável, o Machado de Assis com 19 anos não é o Machado de Assis com 59 anos. O Machado de Assis de 59 anos é o Machado de Assis que está escrevendo A Cartomante. O Machado de 19 anos está escrevendo O Marinheiro Batavo, né? Está escrevendo Os Fanqueiros Literários. Então, se eu comparo um texto do jovem Machado, né, com um texto do Machado Maduro, eu percebo claramente que houve um processo de elaboração, que não é só, né, de que ele viveu mais, viu mais coisas e fala mais coisas, mas ele desenvolveu formas de fazer essas coisas. Então, tem uma elaboração. Qual é o perigo? O perigo é quando eu chego no Kandinsky, no Miró e no Pollock, porque tem gente que vai pensar que o Pollock não tem elaboração. Por quê? Não, porque o processo é muito caótico, porque o resultado final não é figurativo, né? E é esse o grande medo. E é isso que eu vejo na sala de aula com os alunos do senso comum. Então, o Rembrandt é melhor que o Pollock porque o Rembrandt elabora mais. Não, querido. O Rembrandt elabora de um jeito, o Pollock elabora de outro jeito. Mas ambos têm esse processo de elaboração. Então, é só isso, assim, a não confundir elaboração com mimetismo, com capacidade de representação da realidade mimética, que a gente vai ter ali até, né, a geração pré-impressionista, ali mesmo o impressionismo é um pouco ainda, né, mimético, mas já está criando essa sensação de borrado, né, para usar uma palavra bem simplista, né, que é uma brincadeira que eu faço com os alunos. Chego bem perto de um aluno assim, olha bem aqui no cantinho do meu olho, o que que tá enxergando? Rugas, muito bem. Lá no fundo, o que que tá enxergando aqui? Olho. Quanto mais de perto tu enxerga, mais irregular é
a tua percepção, a percepção de que existem irregularidades. Ou seja, o impressionismo não é um afastamento da natureza. O impressionismo é um processo de transformar a natureza real, né, um processo natural, em arte. Eu vou olhar de longe, eu vou ver mais nítido. Eu vou olhar de perto, eu vou ver menos nítido, porque é assim que a gente vê na natureza. A máquina fotográfica, ela acabou com essa ideia. A máquina fotográfica, ela estragou esta ideia. A máquina fotográfica, ela mentiu que tudo é nítido. E nem tudo é nítido. Então, é esse jogo, né, que às vezes, não, mas o que o impressionismo fez? O impressionismo afastou da realidade. Não, querido. O impressionismo aproximou da realidade. O que te afastou da realidade foi achar que as pessoas enxergam nitidamente todas as coisas. Não, a gente é míope, a gente tem pontos de visão diferentes. Então, a questão fundamental é: onde é que está a elaboração disso? Bom, no processo técnico, né? Então, a ideia de pensar que a palavra arte em grego é a palavra tekné, e aí pensar que não existe arte sem técnica, é que está por trás de todo esse processo. Arte é técnica, né? É uma maneira de representar. Então, sim, tem uma elaboração, e o jovem Van Gogh vai ser menos técnico que o velho Van Gogh, o jovem Picasso vai ser menos técnico que o velho Picasso, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem, e é genial, né, o Iberê, e o jovem Iberê, mas o Iberê é aquele cara que não sabia desenhar porque ele desenhava as bicicletinhas todo tremido. Tá, mas para chegar na bicicletinha tremida, o Iberê passou por um processo de elaboração da sua estética, do que ele quer representar. E muitas vezes as pessoas têm essa... Não, se não é uma coisa nítida, se não é uma coisa figurativa, então não teve elaboração. Não, teve. E essa elaboração é essencial, né, para a arte. E até ao contrário, né, Fernando? Tem que ir do concreto para o abstrato, né? Para poder chegar no abstrato, tem que, de uma forma artística, digamos assim, tem que passar pelo concreto. Que é o que tu falaste também, né, Luísa? O Fitzgerald escreveu o primeiro romance dele, ele tinha 13 anos. Né? E ali ele foi evoluindo também. Né? Então, eu acho que essas questões são questões bem importantes, assim, da gente também pensar. Né? A questão do treino, como falasse, da forma, não é só conteúdo, tem a forma, porque o que capta a gente é a forma, né? E eu fico pensando também, outra coisa que me ocorreu, que o Grande Gatsby, ele é muito utilizado para o pessoal da publicidade, né? Que bebe muito dessa coisa grandiosa, né? O sonho, American Dream, né? A vontade de crescer, a opulência. E a gente vê aí a fragilidade do Gatsby também, né? Demonstrando, eu falei lá no início com vocês, né? A história se passa em 1922, 100 anos atrás. E hoje a gente está vivendo uma era do vazio também, né? Essa que eu acho que a Daisy representa muito bem, a frivolidade, o vazio, e o Gatsby atrás do sonho, aquele sonho, né? Que até uma das últimas frases que tu falasse ali no livro, e eu me lembrei o meu livro, uma versão aqui, que não deve ser de vocês, ele diz assim, ó, Gatsby acreditou na luz verde, no orgiástico futuro, que ano após ano se afastava de nós. Né? Esse futuro nos iludira, mas não importava. Amanhã correremos mais depressa, o nosso mundo super agitado, né? Estenderemos mais os braços, a gente não para nunca. E uma bela manhã, e assim prosseguimos, botes contra a corrente, impelidos incessantemente para o passado. Isso é lindo. Né? Então, é lindo isso aqui. Muito bonito, né? isso aí. Tanto a frase inicial como a frase final. Então, eu acho que é isso, é sempre uma busca, né? Nunca cessamos, né? E essa é uma das oposições da obra, né? Então a gente tem várias oposições, East e West, rico e pobre, novo rico e velho rico, esportista e militar, enfim, a mulher, a esposa e a amante. Então o tempo inteiro eu tenho essas oposições, né? Que são próprias, e aí vamos voltar lá para o começo, são próprias da construção contrapontística do jazz. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é isso. Existe uma oposição entre o Nick e o Gatsby, né? E mesmo as palavras têm uma certa sonoridade aqui interessante, até porque o Fitzgerald, na verdade, era o Fitz. E se eu pego o Fitz
e boto em cima do Nick, eu tenho as mesmas letras, né? Ou seja, a mesma vogal central, né? E tal. Então tem uma projeção ali até de alter ego mesmo, né? De certa maneira, como eles falou, o Gatsby é baseado na vida do Fitzgerald em vários aspectos e tal, mas também o Nick o é, né? Então ele ocupa os dois papéis, e aí de novo tem essa ambiguidade. E o Gatsby diz isso para o Nick: eu quero voltar ao passado. E o Nick diz para o Gatsby: é impossível voltar ao passado, tem que olhar para o futuro. Isso lá no meio do romance. E aí no final do romance, a reflexão final dele é: vamos voltar para o passado. Né? Vão voltar para o passado, vão voltar para a luz verde, essa luz verde que representava, né, que era a luz do cais pessoal lá, né, do embarcadeiro pessoal da casa do Tom, enfim, que ficava observando, porque, claro, aí tem essa dimensão, né, da luz verde como esperança, como capacidade de não, uma vez não vai dar certo, né? Então, e fora que é um farol, né? Ou seja, o farol ele tá ali para te conduzir para um ponto, tanto que a última coisa que o Gatsby enxerga quando ele está saindo da piscina e é assassinado é a luz verde, né? Então toca o telefone, não é a Daisy, mas ele imagina que seja, né? E ele pensa, pô, ela ligou para mim, então ele morre feliz, né? Ele morre feliz porque do tipo, ela ligou para mim, ela vai ficar comigo. E aí então ele olha para a luz verde, escuta o telefone, ou melhor, escuta o telefone, sai da piscina, olha para a luz verde, leva o tiro e morre. E aí ele cai para trás, e o que fica, né, na perspectiva do narrador é essa luz verde. Então, esse jogo de contraste está sempre presente, a ponto do Gatsby mudar a maneira do Nick perceber as coisas, né? E aí o tempo inteiro, e essa era a frase que eu tinha separado, né? E agora eu perdi o livro de novo, mas a frase que eu tinha separado era justamente essa, né? Bem no final, um pouquinho antes dessa cena que a Regina leu, que ele dizia assim, na última noite, que ele volta ao casarão ali e tal, né? Com as malas prontas, o carro vendido, o dono da mercearia, voltei para admirar outra vez o gigantesco e incoerente fracasso da residência. Sobre os degraus brancos, uma palavra obscena rabiscada por algum moleque com um caco de tijolo se destacava à luz do luar. E eu a apaguei, esfregando os sapatos com força na pedra. Então perambulei até a praia e me estiquei na areia. O Nick tem constantemente a necessidade de apagar o que está errado, de botar as coisas em ordem, de estabelecer padrões de beleza, porque ele tem esse caráter, né? Então, o tempo inteiro é o que ele vai fazer, o que ele faz com a palavra obscena na casa do Gatsby, é o que ele faz com a vida obscena do Gatsby, né? Ele vai lá e ele refaz essa vida. E aí nós temos um herói. E, portanto, a gente tem de novo uma ambiguidade. Quem é Gatsby? Quem é Nick? Qual é o papel de cada um? Eu queria complementar isso porque eu vi o Nick como um duplo do Fitzgerald, né? Exatamente como um duplo. Só que eu fiz uma fantasia de que o Nick vai embora, né? O Nick, depois da tragédia, vai. E o Fitzgerald não conseguiu ir embora, né? Ele ficou metido nesse lugar assim de caos aí, né? E uma fantasia de poder sair desse lugar, assim, sabe? Porque eu acho que, de alguma forma, o fato de o Fitzgerald viver tão intensamente tudo que estava se passando no mundo ali, na sociedade, era muito difícil tomar distância. A escrita dele ajudou muito ele a ir para esse lugar do Nick. Quem escreve a história do Gatsby é o Nick. Ele que vai fazer a história depois, ele que vai ser o escritor depois. Então, eu vi muito ele como um duplo, e só que podendo tomar uma certa distância, que quem está tão misturado como o Fitzgerald e o Gatsby, né, não consegue. Então, eu também acho que ele tem aí, ele e o Fitzgerald têm muitas coisas que nos fazem pensar nisso. Mas aí eu te pergunto, né, sem revelar, como estava lá no começo, né, Regina, sem revelar casos clínicos, mas eu te pergunto, eu consigo me libertar quando eu estou racionalizando através da escrita um processo? Porque, para mim, o fato de ele parar e ele dizer que 2 anos depois ele ainda está remoendo isso e ele está inventando, mostra que ele ainda está preso ao Gatsby.
né, mostra que ele não se liberta nunca do Gatsby. E mesmo que esse livro não diga, né, eu gosto muito do Apanhador no Campo de Centeio, e o Apanhador no Campo de Centeio tem uma saída estratégica narrativa que é genial, né, que é fazer o Caulfield falar para o seu analista. Né? Então, o que a gente está lendo, a gente vai descobrir na última página, e eu confesso que eu li primeiro o Apanhador e depois o Gatsby, então quando eu li a primeira vez o Gatsby, eu fiquei com não, agora a gente vai chegar lá e a gente vai ver ele no analista, porque foi daí e tal, e não tem, né, tipo, faltou isso para mim. Para mim é claro que ele está dizendo isso para o analista dele. Para mim é claro que ele está construindo isso, né, para a sua sessão de análise pós-traumática ali de tudo que ele viveu. Então, para mim, escrever não é se afastar, escrever é voltar e voltar e elaborar para tentar, aí sim, superar, né, o trauma, as paixões, as idealizações, né, e aí então conseguir. Então, quando tu fala isso, né, que ele é um e que ele é o outro, eu concordo, e a minha pergunta é, será que ele se afasta em algum momento? Não, eu só acho que quando tu escreve, a ficção te ajuda a olhar o que está acontecendo. Tu toma uma distância do que está acontecendo. E isso nos ajuda, né, a poder tomar um certo, né, nos ajuda a olhar mais esse caráter observador. A gente procura ajudar, então, os pacientes a poderem se observarem, né, para ver o que está. Porque quando tu está ali num trauma, tu não está conseguindo tomar essa distância. Eu acho que o escritor, não o trauma dele, mas assim, ele consegue nos ter uma distância, né, que nos permite olhar para essa realidade via ficção, e é muito mais fácil, muito mais palatável tu entrar em algo difícil por essa via da ficção, né? Então, é nesse sentido, acho que o ganho é aí, né? E aí voltamos, né, para a questão básica. O ganho é porque eu preciso elaborar uma forma para dizer aquilo que é meu. Tem que descobrir a tua maneira a tua forma, qual é? Isso mesmo, eu acho que sim. É que a escrita pode ser elaborativa também, né? Mas o segredo aí entra o que tu acabaste de dizer, a forma, quer dizer, o quanto isso vai realmente tocar a pessoa que está conseguindo escrever, se ela vai manter um distanciamento ou se realmente ela vai se entregar para a escrita, né? A gente viu a entrevista da Carla Madeira, né, que escreveu Tudo é Rio, que ela disse que quando ela escreveu um capítulo, ela ficou 14 anos para voltar e conseguir terminar o livro, né? Então, a gente vê o que isso mexeu, né? O quanto remexeu ali todas as coisas dela, né? Então, é interessante assim, de ver também, né? O efeito. Pessoal, a gente está se aproximando do final, tá? Então, colocações finais, Fernando, Luísa? Não, só agradecer, Regina, né, a oportunidade de ter podido debater em alto nível, né, poder aprender e poder partilhar coisas que a gente acredita sempre é muito importante. Eu fiquei muito tentado a escrever um artigo agora sobre o Gatsby, né, porque eu não conheço nenhum artigo que fale isso, né, da relação dele com Henry James e com, né, a questão da ambiguidade, o duplo e tal. Então, fiquei muito tentado, não sei com que tempo vou fazer isso, mas fiquei muito tentado a escrever sobre isso. Então, só agradecer a oportunidade, né, de voltar ao Café Literário, de poder discutir uma obra que, né, estava fora do meu campo de alcance há bastante tempo e que sempre é bom a gente rever e revolver, né, essas obras, porque elas nos engrandecem, nos ajudam o tempo inteiro. E Fernando, e acrescenta toda essa questão com o jazz, né? Porque eu acho no teu trabalho aí que tu vai fazer, porque eu achei muito rico a questão do ritmo sempre é uma coisa que me interessa muito, assim, acho muito importante, assim, então te aconselho a incluir essa tua análise aí. Eu também só quero agradecer, Regina, como eu disse, é uma alegria. Claro que a gente termina uma apresentação como essa, eu já estou cheia já comprei um monte de outras coisas do Fitzgerald que eu estou lendo aqui, e é muito bom, assim, né? Acho que sempre nos abre o nosso universo, assim, é um momento muito especial. Obrigada para vocês todos. Obrigada, Fernando, também de estar aí conosco. Eu agradeço a participação de vocês, acho que foi super interessante, realmente.
Eu assisti um documentário sobre essa obra, um documentário de pessoal da literatura americana, super interessante, eu posso mandar para vocês depois o link. Eu quero. Eu tinha um monte de coisa para a gente conversar aqui, inclusive aparecem cenas do Fitzgerald dançando com a Zelda na praça em frente ao Plaza. Assim, uma coisa incrível. O escândalo que ele vai ser. Sim, os escândalos dele, né? Então, acho que entra muito dentro do que tu falasse, Fernando, da cadência, né? O quanto ele estava impregnado também. Mas, enfim, a gente precisa encerrar. Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Acho que foi uma noite realmente muito musical, estética, né? Que a gente pôde trocar muitas questões da literatura. Então, agradeço a participação de todos. Seguimos em 2023, né? Muito obrigada, Fernando, por teres nos ajudado também na organização do café, a Ana Rita, minha colega, o Grayson, a Débora, todos os colegas que, assim como a Luísa, abraçaram esse convite e se fizeram presentes aqui, ao pessoal que nos assistiu durante esse ano, e boas festas para todos, né? Que a gente tem um 2023 bem melhor que os últimos anos. Então, muito obrigada. Para aqui também para todos. Muito obrigado. Até lá. Tchau. Tchau.